Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Veronese Fight Club. Deixa aí pra mim nesse vídeo aí, se inscreve no canal. E vamos falar de Kelvin Gastelum, essa fera do Ultimate Fight Championship, que se tornou um campeão de uma edição do The Ultimate Fighter. Um cara realmente muito brabo, muito duro, e que por anos performou na divisão médio do Ultimate Fight Championship, chegando inclusive a disputar o cinturão da divisão contra o perigosíssimo e o atual campeão Israel Adesanya. Kelvin Gastelum é um lutador que era sempre observado por muitos dos especialistas, dos grandes comentaristas do MMA, como um camarada que trabalhava sempre fora da sua zona de favorecimento. Kelvin Gastelum, pela sua altura e envergadura, pela complexão física que ele traz para o jogo do MMA, performaria com mais qualidade, com um pouco mais de compatibilidade física na divisão meio-médio do Ultimate Fight. Porém, o que vemos é Gastelum há um bom tempo performando na divisão dos médios e enfrentou verdadeiras guerras por lá, passou por nomes duríssimos, chegou à disputa de cinturão e apresentou uma verdadeira guerra para o atual campeão, o bem dominante Israel Adesanya, que foi superado apenas por Alex Poatan. Kelvin Gastelum é de fato um cara duríssimo, mas que todos nós sempre pensávamos como seria a carreira, como seria a desenvoltura de Kelvin Gastelum na divisão de baixo, na divisão dos meio-médios até os 77 quilos. Uma divisão que comportaria bem mais o frame, a altura e envergadura que Kelvin traz para o jogo do MMA. Falando de UFC, de Ultimate Fighting Championship, sabemos que os principais nomes do MMA mundial estão sempre por lá. Então, tanto na divisão meio-médio, quanto na divisão peso médio, o topo da categoria é sempre bastante complicada. Kelvin Gastelum decidiu fazer a sua migração para a divisão de baixo, para os meio-médios, decidiu de fato se sujeitar a um corte de peso mais severo, a uma dieta mais restritiva, a uma vida mais de atleta, vamos colocar dessa maneira, para assim poder fazer mais uma corrida até o cinturão do Ultimate Fight Championship. Kelvin ainda é jovem, tem apenas 31 anos e tem tempo para isso. Decidiu então fazer o corte de peso mais severo, decidiu abrir mão um pouquinho das refeições um pouco mais calóricas para assim poder novamente sonhar com a conquista do cinturão. O problema é que na divisão de baixo tem alguns atletas que não se importam em levar uma vida esportiva altamente restrita. E no caso, vários nomes por ali possuem envergadura e altura compatíveis com a divisão de cima, justamente com a divisão onde Kelvin Gastelum apresentava problemas de altura e envergadura. Kelvin sempre foi um atleta muito pequeno para performar na divisão dos médios. O problema é que lá na divisão meio-médio, atualmente, existem alguns lutadores com frame compatível com a divisão dos médios, com a divisão de cima. Lutadores que não se importam em ter uma vida muito mais regrada, uma dieta muito mais restritiva, trabalham realmente de uma maneira muito mais forte a sua preparação física e todo o seu condicionamento, para que dessa maneira eles possam performar ali sempre no limite, para que eles possam levar o seu corpo até um corte de peso bem severo e mesmo dessa maneira continuem apresentando uma ótima disposição e uma entrega no combate fantástica. Kelvin Gastelum decidiu então migrar para a divisão dos meio-médios. O problema é que essa é uma divisão muito embolada dentro do Ultimate Fight Championship e havia um lutador lá, um cara extremamente perigoso, que praticamente todos os fortes nomes da divisão meio-médio correm muito desta luta. E eu estou falando de Shavkat Rakhmonov, esse cara complicadíssimo, invicto no MMA profissional, e que de fato tem um jogo muito complicado. E a parte mais complicada ainda é que Shavkat Rakhmonov traz altura e envergadura compatíveis com a divisão de cima, com a divisão peso médio. Shavkat Rakhmonov vai ser a primeira luta nos meio-médios de Kelvin Gastelum ao seu retorno à divisão de baixo. O problema é que ele vai novamente enfrentar um atleta que tem altura e envergadura muito superiores a dele. E o mais complicado ainda é que Rakhmonov, quando necessário, emprega aquele jogo agarrado perigosíssimo. É um cara muito completo e que, justamente por trazer todo esse jogo muito complexo,
do combate sambo. Tem sim aquelas entradas de quedas complicadas e um jogo de solo, um domínio, um controle posicional perigosíssimo para essa divisão meio-médio. A maioria dos fortíssimos nomes dos meio-médios correm dessa luta contra Rakhmonov. E foi justamente essa luta que o Ultimate Fight entregou no colo, jogou no colo de Kelvin Gastelum para fazer a recepção dele na categoria de baixo. Kelvin Gastelum ficou um bom tempo relutante em fazer essa dieta mais rigorosa e descer para a divisão dos meio-médios. E justamente quando ele tomou essa decisão, o UFC, o Ultimate Fight Championship, colocou diante dele um lutador que vai continuar trazendo os complicadores de tamanho, peso, altura e envergadura descompatíveis contra Kelvin Gastelum. Shavkat Rakhmonov é de fato o nome mais perigoso que ele poderia enfrentar na divisão de baixo, mas não tem jeito, não existe vida fácil no Ultimate. E se Kelvin Gastelum quer de fato se provar um lutador merecedor de chegar ao topo da divisão meio-médio e disputar este cinturão, vai ter que passar por esse complicadíssimo lutador. Kelvin Gastelum vai ser recepcionado por Shavkat Rakhmonov agora na divisão meio-médio e eu quero saber a opinião de vocês. E aí, acreditam que o baixinho terá condições de frear o jogo de Rakhmonov, apresentar a primeira derrota profissional? Ou Shavkat vai sim atropelar, tratorizar Kelvin Gastelum? Conversa comigo no campo dos comentários, deixa aí pra mim nesse vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque aqui é o Veronese Fight Club e aqui ainda só começou.